no Evangelho de João, no capítulo 13, e nós vamos refletir nos versos de 1 a 5. João capítulo 13, versos 1 a 5. Nós vamos ler a bendita, sagrada palavra de Deus, as Escrituras, e o que a verdade de Deus tem para aplicar ainda mais ao nosso coração no culto desta noite. Nós sabemos que Deus tem falado conosco em todo o tempo. Eu tenho certeza que de repente um olhar de alguém Deus já usou para mexer com você. Talvez um abraço, talvez a letra de uma música. Pode ser que num louvor uma frase foi como uma flecha certeira no seu coração. E você diz: Senhor, como isso trabalhou o que eu precisava. Mas eu quero te pedir nessa noite para que você também continue ligado nesse tempo também. Porque se Deus está permitindo que o culto continue, é porque Ele tem ainda algo para mexer no nosso coração. Então vamos à palavra, a Bíblia Sagrada, porque ela tem norteado todo o culto dessa noite e continuará norteando esse momento. Então vamos às Escrituras, palavra, a Bíblia diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos, ó Deus, que por misericórdia o Senhor fale outra vez conosco. Usa tudo aqui, ó Deus, porque o Senhor é o Rei da Glória para ministrar a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tudo, absolutamente tudo na vida de Jesus nos ensina. Jesus nos ensina com o seu olhar, Jesus nos ensina com o seu silêncio. Nada na vida de Jesus passa por nós sem deixar um ensino, sem deixar algo que acrescente. É impossível olhar para Jesus e não sair melhor, porque tudo, volto a afirmar, tudo na vida de Jesus nos ensina. Jesus é fonte inesgotável de conhecimento. Caminhar com Jesus é nutrir ensinamentos, aprendizados eternos. Tudo em Jesus é assim. E agora estamos diante de um momento ímpar na vida dele, singular. Jesus viveu o seu ministério entre nós. As Escrituras vão colocar para nós detalhes do seu nascimento. Há momentos na fase da vida de Jesus que a Bíblia não se preocupou em registrá-los tantos. Mas é impressionante que, mais ou menos, não temos uma precisão, mas mais ou menos com 30 anos de idade, Jesus vai começar então o seu ministério terreno. E um ministério muito curto. São 3 anos de um ministério aberto, direto, e que nós temos um registro aqui. Nesses 3 anos, Jesus é capaz de desenvolver coisas extraordinárias e monta um time de discípulos, tão bem selecionados e tão bem capacitados por Ele no discipulado da vida, que esses discípulos dão conta de dar a continuidade do ministério de Jesus na terra. Eles dão conta de ensinar outras pessoas, e essas pessoas desenvolveram liderança na igreja. E ele foi tão bom no que fez, porque Jesus é excelente no que faz, que forma um time de discípulos. Esses discípulos continuam o ministério, a igreja não para, e nós estamos aqui por causa dessa obra iniciada por Jesus. Tudo em Jesus é perfeito. E tudo em Jesus é capaz de nos ensinar. Como pode? Que bênção, que extraordinário! É Jesus, é o Senhor da igreja.
Mas poucas horas antes da sua morte, Jesus ainda quer ensinar. Faz parte dele. É esse o jeitinho de Jesus. E agora Jesus vai dar uma aula diferenciada. Ele sabia que estaria diante da cruz. Sabia da missão que os seus discípulos tinha para continuar. Mas ele queria aproveitar essas últimas horas com eles, para deixar um lindo ensinamento, que ele vai ser capaz de deixar entre o manto e a toalha. É isso que Jesus precisava, para deixar um ensinamento para eles. E ali, a Bíblia vai dizer que eles estavam reclinados à mesa para participar da ceia, desse momento especial. Mas Jesus pega uma toalha, envolve na sua cintura, e com a água começa então a lavar os pés dos seus discípulos. E naquele gesto, numa aula não falada, numa aula através da sua prática, Jesus ensinou algumas coisas muito importantes para os seus discípulos, e que ele ensina para a gente também. Primeira coisa que quero destacar que Jesus ensina para os discípulos, e ele ensina para a gente também, é que o próximo é a nossa prioridade. Um ensino assim, irmãos, só o Evangelho é capaz de fazer. Não é o que se ensina aí fora. O ensinamento fora do Evangelho é: vença na vida, cresça na vida, suba na vida, e se preciso, passe por cima dos outros, mas não deixe de você chegar onde você quer chegar. O Evangelho, ele consegue ser um misto de grandeza, que ele quer que a gente cresça na vida, suba na vida, avance na vida, mas ele não quer que a gente exclua os outros. E só pelo poder de Deus a gente consegue compreender que o próximo precisa ser a nossa prioridade. Por que eu digo que isso é só para Jesus? Porque o próximo como prioridade dá muito trabalho. Porque se há um ser no mundo que dá trabalho, esse ser se chama gente. E vocês sabem por que eu sei que gente dá trabalho? Porque eu sou gente. E não precisa de muita gente, não. Quer aprender por que o ser humano dá trabalho? Casa. Você vai dizer: pastor, agora eu já sei. Porque Thaís agradece toda vez a Deus pelo homem que Deus deu para ela, né? Que bênção para ela ser casado com um maridão desse. Mas é só colocar duas pessoas no mesmo lugar, que é incrível. Casamento parece com igreja, só que é mais intenso, porque na igreja a gente faz assembleia de 2 em 2 meses. Casamento tem assembleia todo dia tem uma decisão, alguém propõe e ainda discute a proposta e vota. Gente, é assim, gente dá trabalho. Mas a melhor coisa do mundo é gente, não é verdade? Eu dou trabalho, mas a melhor coisa do mundo é saber que eu sou gente, e que bom estar perto de pessoas. Pessoas são a nossa prioridade, irmãos, mesmo dando trabalho, mas são prioridade. E às vezes a gente se surpreende com a capacidade de alguém criar algo absurdo através de uma bondade. Mas a gente não desiste de pessoas. Um exemplo antigo, tá? Não fiquem procurando quem foi, não, essas coisas você não vê. Mas uma vez uma pessoa veio aqui na igreja, contou a história, pediu uma bolsa de compras, e a história era muito tenebrosa, e enfim, tem gente que mata todo mundo da família. Cada vinda aqui morre um. Eu falei: meu Deus do céu, está tudo morrendo. Mas aí a gente deu uma cesta básica. E tem dia que a gente sente no coração assim de acompanhar a caminhada, não sei porquê, tem dia que o sujeito não trocou por uma garrafa de cachaça. Irmãos, eu fiquei muito macho. Briguei com ele e com o dono do bar. Ainda disse: eu sou o pastor da igreja, não vou dizer da onde, né? Da onde eu estava, mas da igreja ali, tal. O homem ficou envergonhado, pediu desculpa, disse: meu Deus, como é que uma pessoa pede uma cesta básica numa igreja para tocar por uma garrafa de cachaça? Isso não é impossível não, irmãos. Isso acontece, porque gente dá trabalho. Mas se a pessoa voltar aqui e pedir uma ajuda, o que a gente vai fazer, irmão? Vai chutar, não consegue. O que a gente faz? A gente ajuda. É claro que ajuda com mais pressão.
acompanha de perto, mas ajuda. Porque gente dá trabalho, mas gente é a prioridade nossa. Pessoas são prioridades. E Jesus prefere dar uma última aula não falada, mostrando que gente é prioridade. Nos momentos finais, Jesus escolhe agir com pessoas. E a aula foi escolhida de um jeito muito diferente. Porque Jesus quer dar essa aula nos pés dos discípulos. Quem poderia fazer algo tão grandioso? Só o Senhor, irmãos. Só Jesus teria a genialidade de ensinar sobre a prioridade do outro, fazendo o outro a sua prioridade naquele momento. Mostrando de forma prática. Gente dá trabalho. Meus irmãos, Jesus teve muito trabalho com o time dos 12. Gente diferente. Vocês se lembram, ele teve trabalho com Pedro. Tanto trabalho, Jesus teve que colocar uma orelha de novo no lugar que Pedro tirou. E não era isso que ele queria. Ensinando, mostrando e incentivando. E quando os momentos Jesus estava diante das pessoas e entristecia o seu coração, porque via que as pessoas procuravam Jesus, não por ele, mas por aquilo que ele poderia fazer ou dar. E Jesus então ensinava as pessoas, não é por isso, e ele mostrava que ele era a prioridade. Em outros momentos, em outros tempos, Jesus chegava até a lembrar o seguinte: olha, valorizem o tempo comigo. Num contexto, numa determinada situação, ele precisou inclusive dizer: os pobres vocês sempre tereis convosco, aproveitem estar comigo. Claro que dentro de um contexto muito específico, e muito claro de se entender por que ele disse isso. Meus irmãos queridos, Jesus o tempo todo ensina que o próximo é a nossa prioridade, mesmo que dê muito trabalho. Gente é a melhor coisa que existe, porque aquele a gente pode se relacionar. Um ser humano não consegue ficar sozinho, irmãos. Se nós ficarmos sozinhos num lugar, nós vamos personificar coisas, mas a gente vai ter que falar com alguém. Vocês já lembram de um filme que tinha um náufrago, e que o famoso Wilson, né, ele pegou a bola lá de vôlei, e o Wilson para lá, o Wilson para cá, é isso mesmo. Nós temos essa necessidade de ter alguém perto de nós, porque o próximo tem que ser de fato a nossa prioridade. Jesus começa a ensinar isso para os discípulos. Se nós não aprendermos que o próximo é prioridade, a gente não consegue viver. Não tem igreja desenvolvida se o próximo não for prioridade, porque quer um lugar para ter gente diferente, que pensa diferente do que a igreja. Senão a gente não aguentava estar aqui, gente. Porque todo mundo aqui tem uma cabeça, e todo mundo aqui tem uma prioridade, mas nós estamos irmanados por Jesus. Isso é milagre. Ele ensinou para a gente que o próximo é a nossa prioridade, e a gente vive assim na vida, na família, em todos os nossos ambientes. Então valorize o próximo, e o próximo mais próximo que está conosco é a família da gente, é a esposa, é o marido, é o filho, a igreja. O próximo é a nossa prioridade. A gente precisa aprender a lavar os pés do próximo. Segunda aplicação, Jesus nos ensina, irmãos, que ser é mais importante do que ter. E é muito bonito como ele ensina isso. O texto vai mostrar que ele está consciente da sua missão e do que ele estava vivendo nesse mundo. O diabo já agiu também, porque ele não perde tempo. O diabo põe algo no coração de Judas, incita ele a fazer o mal. Jesus sabe do plano de Deus, e quem manda mesmo no plano é Deus. E Jesus sabe tanto que o diabo age sorrateiramente, mas ele sabe que o propósito de Deus é que determina, que o texto mostra para a gente, que Jesus estava consciente de para onde ele estava indo, de qual era a missão e para onde Jesus estava caminhando. E ali naquele momento de profunda consciência e convicção, Jesus vai pegar uma toalha e vai colocar na sua cintura, para poder secar o pé do discípulo. Mas há algo que João registra e que é precioso, e isso não está à toa no texto.
Se está no texto é porque a gente precisa observar. O texto vai dizer que Jesus tira o seu manto. Observaram isso? Que coisa bonita que o texto vai dizer, Jesus tira o manto antes. Isso é sublime demais. Jesus tinha um manto. E a representação desse manto, naquela cultura, além, claro, de agasalhar-se, era um símbolo de autoridade. Jesus vai retirar naquele momento o que muitos, quando olhavam para ele, muitos interpretavam como um símbolo da sua autoridade. Jesus agora tira o símbolo da sua autoridade diante dos seus discípulos, porque ali Jesus estava mais preocupado em ser do que ter. Não é ser autoridade, não é ter autoridade, é mais do que isso, é ser para o outro, porque isso configura o valor de uma autoridade. Quando somos mais do que temos, convivemos melhor com o próximo, aceitamos as diferenças, porque vivemos num mundo de diferentes, mas o outro é importante, porque ele existe, porque ele é. O ser é mais importante do que o ter. Os melhores, os amigos de verdade, são aqueles que estão conosco pelo que nós somos, e não pelo que nós temos. Não é verdade? Quem vem lá de fora, como meu pai já teve sua experiência fora, ele disse que lá era muito comum as pessoas dizerem a experiência dos amigos de copo. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? Mas quando acabava o copo, acabavam os amigos. Então, na verdade, eram amigos circunstanciais, porque eram amizades baseadas no ter, mas nós somos aquilo que de fato nós somos para o outro, não aquilo que nós temos. Se estamos com alguém por aquilo que tem, é um perigo muito grande. Volto a falar do casamento. Se você casou pelo aquilo que o seu cônjuge tem, se acabar, acabou o casamento. A gente casa por aquilo que o cônjuge é. É isso que faz a nossa vida ser diferente, não é o interesse. Jesus quer mostrar que nos relacionamentos cristãos é isso que impera. Nós somos a pessoa, e não aquilo que a pessoa tem. Eu não sou de dar esse tipo de exemplo, é um exemplo verdadeiro, mas eu já começo a dar o exemplo pedindo desculpa, porque eu fico muito avexado dele, mas vou dar porque aconteceu comigo. Me perdoem e me permitam só fazer isso agora. Vocês sabem que não é meu feitio, nunca fiz aqui, espero não precisar voltar. Mas um dia fui procurado, voltar a esse exemplo, mas um dia eu fui procurado por um amigo meu para me dar uma sabatina, uma prensa, mas das boas. E ele me disse assim: Eliudes, eu não entendo você vacila. Ele me chamou no pejorativo, você é um vacilão, porque você deixa de aproveitar aquilo que você tem na sua mão. E eu disse: o que eu deixo de aproveitar que eu tenho na minha mão? E aí eu conto o exemplo pela referência dele. Rapaz, você tem um título de doutor, você fez um doutorado numa universidade destacada do país, e você não usa, você não bota no seu boletim pastor doutor Eliudes, você não faz isso. E ele me disse que eu era um burro por não fazer isso. Burro eu sou mesmo, né? Mas o azar dele. E eu disse para ele que eu não tenho valor por ter o título de doutor, eu tenho valor por ser o Eliudes, que tem Jesus no coração. É isso que mais vale. Mais vale o Eliudes ter Jesus do que ter o título. O título é uma questão da academia, mas você tem que ter a vida, é ser. É muito importante estudar. Aliás, estude, porque se está ruim com o diploma, está pior sem ele. Estude mesmo, faça a sua graduação, pula para o mestrado, vai para o doutorado. Estudar é bênção, nunca vai ter um discurso contra isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, não faça do seu diploma aquilo que você tem que esfregar diante dos outros, para que você seja alguma coisa. Porque quem depende de um título para ser alguma coisa, não é. Conseguem compreender?
É isso que Jesus estava mostrando para eles. Ele é Senhor, Ele é o Deus encarnado. Ele não precisa de um manto para ser quem é, porque Ele é dono de tudo. Mas o Rei do Universo se ajoelha, se abaixa, reclina e limpa, lava os pés dos seus discípulos. Porque a gente tem que ser valioso pelo que a gente é, e não por aquilo que a gente tem. Igreja não valoriza o que se tem, igreja valoriza o que se é. Aqui nós somos todos irmãos. Aqui não é o irmão que tem a cor A ou a cor B da pele. Nós somos irmãos. Aqui não tem irmão pela formação ou pela não formação. Aqui nós somos irmãos. Nós valemos porque nós somos irmãos. É esse o nosso trato. Nós somos servos. Aqui o que pega o microfone e prega tem o mesmo valor do que aquele que pega a vassoura e varre. Se é para Deus, o microfone é bênção e a vassoura também. Vocês concordam comigo? É igreja, irmãos. Isso é coisa de doido para quem está lá fora. Mas Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Nós somos, o que eu sou vale mais do que eu tenho. Você é importante, meu irmão, para Deus pelo que você é. Olha que riqueza. Talvez você diga: pastor, eu não tenho nada para oferecer, para ter um destaque. Meu irmão, não queira ter nada para ter destaque. Saiba, você já é muito importante, porque você é. Deus amou você do jeito que você é, e Ele cuida de você assim, limitado, falho, pequeno, como eu e você, como nós somos. Mais importante é ser do que ter. E aí Jesus nos ensina que servir, terceiro lugar, é um exercício que revela nobreza de coração. Só os nobres de coração conseguem servir a todos. É isso que Jesus está ensinando. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não escolheu os pés que Ele iria lavar. Porque eu não sei você, mas sabendo de tudo, você ia lavar o pé de Judas? Fala a verdade. O de Judas? Pelo amor de Deus, tira esse pé para lá, Judas. Jesus não fez assim não, irmãos. Jesus lavou o pé de João. Ao de João até eu queria, porque João era amável. João era muito amável. João era um discípulo que reclinava-se, olha, no ombro de Jesus assim. Sabe aquela pessoa tão carinhosa, tão amável, que diante da cruz ele estava lá, ajudando Maria, e Jesus vai falar assim: mulher, olha teu filho aí, ó. Filho, aí a tua mãe. É com João, minha mãe está feita. Jesus ficou feliz. Eu estou deixando minha mãe com João. João é carinho puro, João é doçura, João é ternura. Bota o pé aqui, João, teu pé eu vou lavar, faço até massagem. Mas Judas, pé de Judas dá vontade de... O que você faria com o pé de Judas? Não fala, não fala, não fala. Guarda no coração. Não é. Mas Jesus lavou os pés de Judas também. Sabe, meus irmãos, lavou o pé de Pedro. Pedro, aquele que negaria que o conhecia. Difícil, né? Pedro vai me negar, mas o pé dele tem que ser lavado. Nobreza de coração. Irmãos, o orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Mas quando nós temos a nobreza de lavar os pés dos outros, e aqui não entenda isso literalmente, não é necessário pegar uma água e lavar literalmente o pé de alguém, mas a honra, o princípio da honra, é aquilo que fará a diferença na nobreza do nosso coração. A vida passa muito rápido, para que a gente perca a oportunidade de honrar a vida daqueles que estão próximos de nós. Nós não somos concorrentes, nós somos irmãos. E a igreja marcha nesse sentido, com o ensino de Jesus. Eu já disse para vocês, mas isso me marcou tanto, que eu vou falar disso várias vezes.
E se chegar aos 100 anos pregando, como disse hoje de manhã, vou falar isso até os 100 anos. Eu estava conversando com um pastor experiente, que teve aqui, vocês ficaram encantados de ouvir o pastor Irlande pregar, não é? Aquela idade, mas que sabedoria. Foi muito bom o Congresso da Família. Quem estava aqui, tenho certeza que não esqueceu aquele momento maravilhoso. E o pastor Irlande aqui, com aquela idade toda, mas com vitalidade e conhecimento bíblico. E eu disse, pastor, estou começando o ministério. Eu preciso de uma palavra de um pastor experiente. Me diga, o que aconteceu para o senhor aguentar o ministério todo? E ele disse para mim assim, eu sempre tive como meu lema, João 13. Só fica no ministério quem faz igual Jesus. João 13 diz que Jesus falou assim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. É amar até o fim. É o segredo para permanecer no ministério. Eu guardei isso no coração. Amar até o fim. É isso que põe a gente de pé. Amar até o fim. Amar a todos. Aqueles que falam que nós somos bonitos e aqueles que dizem que a gente é feio. Vão amar também. Amar aqueles que nos compreendem e amar aqueles que não compreendem. Amar aqueles que te elogiam ou amar aqueles que falam mal de você. Não importa. Amor é uma via de mão única. A gente entrega e que o outro entregue também. Mas quanto mais se ama, melhor nós somos. Amar até o fim é melhor lavar os pés do outro e esbanjar amor. 2023, vamos fazer uma plaquinha para o nosso coração. Vamos botar uma plaquinha no nosso quarto. Vamos botar uma plaquinha pessoal, a turma fala que pobre bota coisa na porta da geladeira para lembrar os avisos, né? Vamos tirar os lá de casa hoje, mulher. Vamos tirar, porque lá em casa tem tanto aviso, misericórdia. Mas olha, põe uma plaquinha lá na geladeira. E bota assim, 2023, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero amar até o fim. Eu quero lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés. De todos. Lavar os pés. Quanto mais fazemos isso, mais somos abençoados. Mais somos igreja. Mais temos bênçãos. Irmãos, servir é bênção. Então estabeleça esse alvo para o seu coração. Você vai entrar no ano leve e vai ficar mais leve a cada dia, porque quanto mais nós imitamos o exemplo de Jesus e colocamos uma toalha na cintura, mais nós somos felizes, abençoados, crescemos e avançamos para a glória de Deus. Tira o manto, põe a toalha, mas saiba que Deus está com você e nada pode impedir um coração bondoso de praticar a sua bondade, até quem a rejeita. Mas Deus, que tudo vê, conhece e contempla a beleza do nosso coração. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu não posso te prometer que você não vai ter problema, que eu vou estar mentindo. E já pensou, pregador mentiroso, coisa esquisita? Não posso prometer. Porque Jesus, a Bíblia vai dizer assim, Jesus amou até o fim, mas enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas que traísse Jesus, enquanto jantavam. Então eu não posso prometer que o diabo não vai tentar fazer alguma coisa, porque ele é sujo, astuto e ele é maldoso. Mas eu vou te dizer uma coisa, o que é o diabo, com toda a maldade dele, diante do amor de Jesus que nos ama até o fim? Não é nada. Então saiba disso. O que faz a gente vencer é conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. O diabo pôs maldade no coração de Judas, mas o Pai entregou tudo na mão de Jesus. E Jesus sabia, eu sei de onde eu venho e eu sei para onde vou.
Olha que coisa linda. Eu sei de onde venho e sei para onde vou. Se eu sei de onde venho e sei para onde eu estou indo, então bora lavar os pés dos discípulos, porque eu não posso perder uma oportunidade de passar de mim para eles e de fazê-los avançar para a glória de Deus Pai. A toalha, só uma toalhinha na cintura, e Jesus deu uma aula que o mundo até hoje está carente de aprender.